nosso patrocinador, aquele que disponibiliza para você diariamente esse programa. A Cevale está junto conosco já há vários anos e oferece para você o programa Variedades. E hoje nós estamos recebendo a visita da Luísa Brum Rodrigues, ela é consultora técnica da Cevale, aliás, na mídia da Cevale que eles destacam, né, que toda unidade tem um consultor técnico que você pode usufruir, utilizar, né, tirar dúvidas, procurar, conversar, ter informações. E a Luísa hoje está aqui para nós comentarmos um pouco sobre o momento que estamos vivenciando desta colheita, que inclusive vai ter abertura oficial amanhã. Amanhã é a abertura oficial do Rio Grande do Sul, aqui em Tupanciretã, de uma colheita frustrante, pelo menos para a gente ver a distância. Mas a Luísa que está presente, né? Porque tivemos aí um início, um plantio, uma implantação de boa condição, mas dezembro, janeiro e fevereiro com chuvas extremamente abaixo da média, prejudicando muito, oscilando muito, variando bastante. Em alguns pontos teve chuva quase que normal, outros não teve nada, outros teve um pouco, enfim, a coisa complicou esse ano. Mas a Luísa é quem pode nos trazer alguns dados e nos falar já em como eles estão interpretando esse momento da colheita neste 20 de março. Luísa Brum Rodrigues, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os ouvintes, então, da Rádio Tupã. É um prazer estar aqui de novo, comentando um pouco sobre como está sendo essa colheita. Gostaria de ter notícias mais positivas, né? Mas a gente sabe que esse ano foi mais um ano complicado. O que nós temos de dados até agora, levando principalmente em consideração a nossa região aqui, a gente sabe que mais lá para baixo as colheitas ainda são mais para frente, né? Mas o que a gente tem de dados até agora é de uma média de 20 a 25 sacos por hectare. Média de 20 a 25, quer dizer, nós tínhamos uma média de 55 sacas historicamente, né? Claro que alguns pontos ia mais, ia 70, 80, né? Mas enfim. Então se tem aí uma quebra, pelos esses dados, em torno de 50% ou mais. Ou mais. A ideia é essa mesmo, Miguel. A gente tem visto alguns relatórios aí falando de poucas quebras ou... Em torno de 17%, 18%? Isso a gente já estima que não se confirma. Claro que essas agora, o que a gente tem visto de colheita até agora são as mais do cedo, então são aquelas que realmente sofreram mais com a questão da estiagem. Mas em função, depois de altas temperaturas, a gente tem visto em anos mais secos, nos últimos anos que a gente teve, o grão, pelo menos, ele tinha qualidade, a gente teve esse parâmetro. Esse ano, o que a gente tem visto ainda é o grão com baixa qualidade ainda. Muita questão de grão avariado, muita questão de grão xoxo. E isso se dá também em função das altas temperaturas que a gente teve ali, que a planta não estava acostumada, né? A gente vinha com médias temperaturas mais baixas, e aí depois fez aquele calorão, e aí isso interferiu na maturação. Então, além de tudo isso, ainda tem a parte do grão xoxo, do grão... E isso incomoda mais um pouco, né? Luísa, aqui, o que você chama mais embaixo, mais para baixo, é que região? É a região de Bagé, de Dom Pedrito. Ah, sim, no sul, centro-sul do estado. Centro-sul do estado. Perfeito. Bom, aqui na nossa região, Tupanciretã e arredores, você estima de quanto por cento já foi colhida na nossa safra de soja? A gente está com os dados ali em torno de 15% de colhido. Perfeito. Nós temos então mais de 80% ainda para ser colhido. Isso. Nestas que restam, qual é a tua expectativa? Porque a gente tem um tempo estável hoje, amanhã, até sábado, depois sábado deve começar a ficar nublado, e uma expectativa de uma chuva mais expressiva na terça ou quarta-feira da semana que vem. Isso a curtíssimo prazo. Isso pode mudar algum quadro? O que vocês estão prevendo para esses outros 75%, 80% que falta colher ainda? Então, a gente tem visto alguns diagnósticos de que a gente está nos fenômenos de transição, a gente está entre transição nos fenômenos, né? Então, na teoria, agora era para estar mais estabilizada essa questão das chuvas. Mas os últimos dias ali a gente já está vendo mais essa questão da seca. Para abril e maio, eles já estão comentando sobre uma possível aumento na questão das chuvas. Então, pode ser que abril e maio a gente tenha aí alguns índices de chuva um pouco maiores ou acima do normal, né? Mas o que seria o ideal para que nós pudéssemos pelo menos recuperar um pouco do que ainda está no campo? Seria uma chuva agora nos próximos dias e dar uma parada em abril? Agora a ideia é que ainda tem muita soja do tarde, a gente ainda tem soja de safrinha, porque a gente teve áreas expressivas de milho esse ano. Então, o ideal seria que a chuva fosse mais regular agora, mas ali no meio de abril, maio, que a gente tenha
essa janela para justamente intensificar as colheitas daquilo que é mais tarde, né? Então... Quer dizer, a parte mais intensa de colheita deve ocorrer em meados de abril agora. Com certeza. Perfeito. Bom, a gente está torcendo para que tudo, pelo menos minimize, né, esse prejuízo que já está concretizado, mas que ainda pode ser amenizado se tivermos uma estabilidade de chuvas agora nos próximos dias e também aquela janela, como a Luísa colocou, que permita a colheita no período adequado ali. Com relação a... Você falou de milho. Houve um aumento, então, na área de milho? Então, em relação ao ano passado, a gente percebeu, ano passado foi o ano do milho, né? Isso foi muito em função das médias de temperatura. O milho, ele precisa ali em torno de acumulado em torno de 17, 18 graus. E a gente teve no ano passado em torno de 17. Então, isso foi muito bom para o milho. O produtor conseguiu ver valor. A gente, inclusive, tem visto que o pessoal tem falado mais no milho, tem comentado mais e viu valor na cultura que pode ser uma opção em rotação com soja, né? E em questão de preço também tem sido positivo aí os diagnósticos para frente e aí isso tem animado o produtor e a gente vê um aumento da área expressiva aí de milho para esse ano. Teve um aumento, mas ela ainda é muito pequena em relação a... Qual é a estimativa de área de milho? Então, hoje a gente deu... Em relação a Tupã, a gente fala em 5 mil hectares. 5 mil hectares. Nós temos 147, quase 150 mil hectares de lavoura soja. de verão, de soja, né? Em torno de 5 mil seria Mas isso falando só de Tupã, né? Sim, não sim. contando, no caso, Jari e Quevedos, que são outras... Contando só Mas é Tupã. muito parecido ou não? É meio semelhante ou é diferente nos outros municípios? É diferente, a Tupã ainda tem, porque a gente ainda tem a parte dos pivôzeiros, aqui tem o pessoal que faz semente de milho também, então sim. aqui a gente ainda O tem... milho está mais expressivo em Tupã do que nos outros municípios. Com certeza. Inclusive isso está levando você, a gente estava conversando informalmente aqui no intervalo, está levando você até a pensar num dia de campo para o ano que vem em relação a milho. Esse ano a Cevale, então, ela vai fazer a proposta, a gente vai fazer um dia de campo, nós vamos fazer um ensaio de variedades, tanto para pivô quanto para sequeiro de milho. A Cevale tem todas as parceiras, então a gente trabalha com as principais marcas de semente. E aí nós vamos estar desenvolvendo esse dia de campo para justamente conseguir coletar mais informação para o produtor frente a doenças e tudo mais. Porque esse ano, em função do clima, se tem uma ideia de que talvez seja um ano que tenha mais pressão de cigarrinha e doenças, então isso aí, a expressão do híbrido, ela impacta diretamente nesse ponto. Então a gente vai estar colaborando para ajudar o produtor justamente nessa parte, porque o ano passado, além de ser um ano bom para o milho, a gente teve pouco índice de doenças, pouco índice de cigarrinho, então foi um ano muito bom, a gente teve médias de produtividades muito boas, e aí isso aí, esse ano a gente entende que talvez não seja tão parecido, mas o híbrido vai fazer diferença, né? Isso tanto no milho sequeiro quanto o irrigado, ou o irrigado é muito superior? Tanto no milho sequeiro quanto no irrigado. Claro que o irrigado é superior porque a questão da água faz total diferença para o milho. Mas o milho sequeiro esse ano, inclusive, foi bom, foi produtivo, né? E assim, falando em questão de preços, eu já estou recebendo informações, já tem algum produtor que outro comentando com a gente em relação... que tem alguns lugares que o preço sobe e aqui para nós não tem subido, o que está acontecendo. Então, esse aumento do preço do milho, ele é muito pontual, sabe? A colheita, ela aconteceu em São Paulo, ela aconteceu em Goiás, no Paraná, principalmente na região central ali por enquanto, e o Rio Grande do Sul, hoje em dia, seriam os carros-chefes de estoque de milho. E aqui não sobe porque as indústrias elas estão tranquilas com isso, a gente tem estoque. Então, a princípio, a indústria daqui está se abastecendo do mercado interno e a gente está tendo em estoque. Então, os negócios estão saindo da mão para a boca, inclusive para as indústrias. Por isso que nossos preços, por enquanto, ainda não estão. E da soja? Como é que está o preço da soja? 127? Tá estabilizou em 127 aqui em Tupã? Hoje, pedra, a gente praticamente fala em 127, 128. E queria até... deixar claro que não são preços ruins pelo que está acontecendo com o mercado hoje. Talvez esse preço deveria estar uns 4 ou 5 reais mais baixo. Então, a gente tem o fator da concorrência aqui que ainda segura
esses preços, tá? Mas o que está acontecendo no futuro também é a questão da oferta e demanda. A gente tem muita oferta de soja e tem baixa demanda por enquanto. O dólar vem caindo, né? Então, a gente está passando aí de um dólar de 6 para 5,60 por aí, que foi um dólar que a última queda assim que a gente teve foi em outubro do ano passado, então isso também me muda um pouco, né? Ontem a gente teve o aumento de um ponto percentual da taxa Selic, então passando a 14,25 ao ano. Isso daí vai aumentar o fluxo da moeda estrangeira no Brasil e aí acaba enfraquecendo mais ainda, né, a moeda. Tem também a questão do aumento do combustível, que daí vai encarecer a questão dos fretes, e ainda tem a disputa das frotas, porque parte da nossa frota está disputando em relação ao carregamento do Mato Grosso, então a gente está disputando esses valores ainda. Uhum. Então isso aí também vai influenciar na questão do preço do soja. Porque o produtor pensava muito na questão da balança comercial que estava acontecendo com o Trump, com os Estados Unidos e a China, né? Uhum. Que seria, no caso, a China e os Estados Unidos. O Trump, os Estados Unidos, ele importa mais do que exporta. Então, a ideia dele é taxar a China para justamente balançar isso, né? No outro ano, isso pressionou bastante os nossos preços, mas esse ano, isso aí vai interferir um pouco em Chicago. E aí, mesmo que o dólar suba ou alguma coisa aconteça com o dólar, Chicago dá uma caída, então os preços se mantêm. O que a gente fala para o produtor é que o ponto positivo, as ideias que se tinham no ano passado, se continuasse numa normalidade, é que a soja poderia chegar a 100. E ela continua se mantendo em 127, 128. Mercado futuro trabalhando em 130 e poucos. Então, isso aí ainda dá uma... São tantas variáveis e tantas possibilidades que é difícil se fazer um prognóstico mais seguro, né? Mas, enfim, está se mantendo nesse 127, a tendência é que, pelo menos a curto prazo, deva manter-se mais ou menos nesses níveis aí, né? Bem, a gente está conversando com a Luísa Brum de Souza, que é consultora técnica da Cevale, que nos trouxe aqui algumas informações preocupantes, mas é a realidade que nós estamos vivenciando, é o nosso dia a dia. Algumas coisas até mais positivas, né, de colheita, de perspectivas de que possa, pelo menos, estabilizar ou melhorar um pouco a nossa média aqui, daqui para frente. Também trouxe uma boa notícia que a gente comentou no intervalo. Houve o dia de campo de vocês em Cruz Alta ali, que reuniu os produtores do Rio Grande do Sul, e a informação que você nos passa é que foi de muito sucesso. Participação, negociação, troca de conhecimentos, troca de informações, relacionamentos, atingiram os objetivos. Sim, a gente coletou bastante informação com os fornecedores, porque eles passam agora, nesse momento, em dia de campo. E foi unanimidade em dizer que foi um dos melhores dias de campo que teve aqui na região, por questões de número de produtores, aderência e negociação também. A Cevale se propôs e quis apresentar novidades e coisas novas, e os produtores foram atrás, então é muito gratificante para nós, né, que o produtor usufrua disso, que é realmente para eles, né? Sem dúvida. Aliás, a unidade de Tupã, que é mais próxima de nós, está passando por algumas modificações, né? Você estava me explicando que o escritório que ficava onde era a antiga Marasca ali, agora foi para o outro lado, onde era a antiga Multirural, provisoriamente estão fazendo ampliações, quer dizer, vocês estão na busca de melhores condições de instalação e de ampliação dos serviços ainda na unidade aqui de Tupã. Sim, a gente então estava onde era o nosso escritório, onde era a antiga Marasca, e a gente nesse momento está onde ficava a antiga Multirural. A gente está passando por algumas reformas, estamos melhorando o escritório, ampliando algumas coisas, fazendo salas novas, justamente para melhorar quando o produtor vai lá ou alguma coisa assim. E falar também a respeito das nossas unidades, né, para recebimento, que também passaram por melhorias para começar a safra agora. E a gente já está com todas elas funcionando, seja elas ali no Bocaverá, seja no Lajeado do Celso, na Santa Luzia e no Jari, e ali na cidade de Tupã mesmo. A gente já está com as unidades todas abertas, então o produtor que já estiver colhendo e quiser entregar para nós vai ser bem-vindo, né? Muito bem. Tem horário de funcionamento? Já tem escala de funcionamento? A gente está começando a partir das 8 horas e encerrando às 5h30. Por enquanto, ainda as colheitas estão mais devagar, mas em seguida aí a gente vai começar com os turnos
completos daí. Perfeito. Luísa Brum de Souza, consultora técnica da Cevale, obrigado pela visita. A gente agradece a gentileza de vir até aqui nos trazer essas informações. Obrigado a Cevale também pela parceria. Ela está junto conosco aqui e já consolidou mais um ano de parceria aqui para esse período até o início do ano que vem. E estaremos levando esse conteúdo, essa informação, tomara, Luísa, como você mesmo colocou na abertura, trazendo boas informações. Nós temos que trabalhar com a realidade. É o que existe, é o de concreto, não adianta, a gente tem que encarar e enfrentar. A gente torce para que seja menos agressivo o clima aí nos próximos tempos e nós possamos ter boas informações. Mas mais algum detalhe que você queira colocar em nome da consultoria técnica da unidade de Tupã, em nome da Cevale, em seu nome, enfim, que você queira ampliar, por favor, fique à vontade. Então, só fazer o convite para o produtor que quiser conhecer o novo escritório, quiser ir lá tomar um café com nós, sempre bem-vindo. E dizer que as nossas unidades, então, estão todas funcionando, a gente já tem escala seja com a parte técnica quanto operacional, então qualquer coisa que precisar informação é só entrar em contato conosco. Luísa Brum de Souza, consultora técnica da Cevale Unidade de Tupã, falando com você nesta manhã de quinta-feira, 20 de março. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e eu já retorno. Em nome de Cevale, que está aqui junto conosco também, não só virtualmente, mas presencialmente aqui.